correria é grande, mas acredito que não tem ninguém do super, né? Fico feliz também porque eu me sinto mais à vontade para de repente sair um pouco do ritmo do programa, porque esse é um super, eu me sinto obrigado a falar absolutamente tudo, me sinto amarrado, né? E tem coisas assim que não são tão importantes quanto outras, né? Eu posso aqui então focar no que eu acho mais importante. Claro que eu vou, já botei aqui, ó, foi até lá que eu fui na outra sala, vou ter que ir até lá, não tem jeito, uma porrada de coisa que nós vamos ter que discutir aqui. Então, ó, princípio da ótica geométrica, a luz anda, os raios de luz são reversíveis e independentes. A galera já matou as duas últimas. Show de bola. Então tu vê, ó, existe um raio que faz o caminho de ida, se tu arremessa um outro raio exatamente em cima do refletido, ele faz igualzinho o caminho de volta. Raios de luz quando se cruzam não interferem no outro, são independentes, e o raio de luz anda em linha reta, por isso eu represento ele como uma linha reta. A setinha é da onde para onde ele vai. Meios ópticos, opaco. O que é opaco? A luz não passa. Se ela não passa é porque ela é parte refletida, parte. Uou! O meio pode ser translúcido. É isso aí, a luz passa, mas na hora que ela passa, o embaralhamento, a difusão fica clara. Vai um raio para cada lugar, eles não mantêm a organização original que eles tinham. Então a luz acaba se embaralhando toda. E o material transparente passa organizadamente. Transparente. Exemplo de material opaco. Isso, parede, madeira, concreto, pessoa. Certo? Material translúcido. O vidro jateado, o vidro blindado muito grosso vai ficar translúcido também. É verdade. E material transparente. O vidro fininho, liso, é isso aí, o ar. O amigo usou os exemplos do olho, a córnea, o humor vítreo, né? O cara colocou o material do olho, que também é transparente. Sim, sim, não, na verdade é assim, ó. Mesmo agora, quando a luz está atravessando o ar, aqui aparentemente sem nada atrapalhando, existe uma pequena absorção. Eu tive, final de semana passado, eu fui nos canyons do Rio Grande do Sul, né, em Cambará do Sul, e aí tu tem uma situação que tu tá lá 900 e poucos metros de altura e tu olha o mar, cara, tu vê o mar lá, tu vê torres, tu vê boa parte assim da paisagem. E eu fui lá num dia que estava um dia muito bonito. Mesmo estando um dia muito bonito, depois que tem muito ar na nossa frente, tu não vê com nitidez mais. O próprio ar, com uma pequena umidadezinha que ele tem, já fica um pouco translúcido. Tu vê que interessante. Bacana colocação. Mas a galera lembrou desses detalhes aí, os meios ópticos. As fontes de luz, as classificações são diversas. Uma classificação interessante é pontual e extensa. Qual é a diferença? A pontual, a luz sai toda de um único ponto, e a extensa, a luz sai de vários. Só isso. Vamos botar um anteparo, uma parede, e vamos botar um obstáculo aqui opaco para a luz não atravessar. Basta dois raios, um passando pela parte de cima do objeto, outro pela parte de baixo, ou vice-versa, que eu vou definir a região de sombra, ausência total de luz, e as regiões bem iluminadas ou iluminadas. Eu não vou colocar mais raios ali para cima porque é inútil, né? Eu sei que dali em diante tem luz batendo. Se a fonte de luz é extensa, como uma lâmpada comprida dessas aí em cima de vocês, pega um objeto opaco, obstáculo, bota o anteparo para ver a sombra. Agora eu vou ter que pegar dois raios, um por cima e outro por baixo do objeto. Um passa por cima, outro passa por baixo do objeto. Por que eu não estudei esses raios que saem das outras partes da lâmpada? Pois é, o que me importa na verdade é as extremidades. As extremidades é que vão definir aonde está iluminado, aonde não está. Quando eu fiz esses 4 raios bobos, eu percebi que essa região da lâmpada ilumina daqui para baixo e ilumina daqui para cima. Essa região da lâmpada ilumina daqui para cima e ilumina daqui para baixo. Só que aqui não chega nenhuma gota de luz. Eu chamo mais uma vez de sombra. Essas regiões daqui para baixo e daqui para cima são regiões bem iluminadas. Agora essa região vai em degradê de uma área sem luz nenhuma para uma área bem iluminada. Penumbra. Claro, penumbra. Uma região menos iluminada que outra. Só isso. Só fonte de luz extensa vai gerar penumbra na maioria dos casos, né?
Não que eu não possa, sei lá, entendeu? Botar uma parede aqui, ó, para a parte da luz refletir e ir para cima da sombra, transformando em penumbra, entendeu? Mas via de regra é uma perguntinha que a gente faz para a galera nas provas. Qual fonte de luz pode gerar penumbra? Né? Pontual ou extensa? O cara tem que lembrar, extensa, tem que ser extensa para poder ter penumbra. Na verdade, a câmara escura, a gente vai ver ali, vai ter um objeto comprido, não precisa ser uma lâmpada, não precisa ser uma fonte. Aliás, me lembraste de uma coisa que eu esqueci de falar na outra turma. Fonte de luz, pessoal, ela pode ser primária, esqueci desse detalhe, primária ou secundária. O que é uma fonte de luz primária? Emite luz própria. O que é uma fonte de luz secundária? Reflete luz de outra fonte, é isso aí. Então tudo bem, dá para entender que lá na câmara escura vai ser uma fonte de luz secundária, geralmente, secundária e extensa, que nós vamos usar para o fenômeno. Daí a conexão talvez, já vamos chegar lá. Outra coisa interessante, fonte de luz monocromática e policromática. O que seria isso? É isso aí, monocromática emite uma única cor, cromática e policromática. E ainda, fonte de luz incandescente. Emite luz devido a alta. E fonte de luz luminescente. Emite luz a baixa temperatura. Dentro das fontes de luz luminescentes, nós poderíamos falar em fluorescente. Emite luz enquanto é estimulada. Fosforescente. Continua brilhando mesmo após o estímulo. Bioluminescente. É uma forma de vida, né, que emite luz. Porque quando falamos em reação química, é quimioluminescente. Legal, cara, legal. Na verdade, ó, todas essas aqui, por incrível que pareça, são primárias. Mas a fosforescente, ela absorveu a luz. Ela absorveu, ficou com ela, e aí ela vai emitindo dela, certo? Então, na verdade, pessoas, objetos que não tenham essa propriedade de absorver a luz e emitir depois que a luz parou de bater neles, são todos fontes de luz secundária. Essas aí são todas primárias. Boa colocação também. Incandescente, tem que estar quente para poder brilhar. Luminescente, não vai estar quente para brilhar. Fluorescente, a lâmpada em cima de vocês, corta a corrente elétrica, para de brilhar. Fosforescente, os adesivinhos, o interruptor, que continua, está brilhando agora, já está brilhando, a gente só não está vendo que está ofuscado pelo brilho maior. Lembra que das estrelas, elas estão ali. Criança é difícil digerir algumas informações, né? Então para a criança muita informação, às vezes séria que chega para ela ela simplesmente não acredita ou não digeriu, parece. Né? E mesmo que o pai brigue, é verdade, a criança chora, tá bom papai, mas no final, no coração dela, ela não entendeu, ela não acredita. Então para mim, quando me falaram dessa história das estrelas, estrela nenhuma ali, pô. Né? Só que por sorte teve um eclipse quando eu tinha lá uns 12, 13 anos, um eclipse total, e foi acachapante aquela visão, de ver o sol se apagando, o dia ficando frio, os bichos tudo estranho, como se tivesse noite, as flores abrindo, outras fechando, e as estrelas salpicando o céu, de uma hora para outra. Puta que pariu, a galera estava certa. E na hora que o sol começou a aparecer de novo, as estrelas murchando e desaparecendo. Né? Não é que elas acenderam ou apagaram, na verdade, é só porque o meu olho não capta mais a radiação vinda delas, já que a pupila fechou, porque a radiação vinda do sol era muito mais intensa, e aí então o brilhinho tênue das estrelas se apagou, diante do brilho gigantesco do sol. Legal. Então batemos um papo sobre fontes de luz, e vamos avançando. Só com o princípio da propagação retilínea da luz e da independência dos raios de luz, com um pouquinho de geometria básica, já dá para entender a câmara escura. Vamos a ela? Muito obrigado, amigo. A câmara escura, pessoal. A câmara escura é uma questãozinha interessante, comum de aparecer no vestibular, e uma experiência mágica para quem nunca fez. A primeira vez que a gente faz é mágico. Papel vegetal ou papel manteiga, caixa de sapato, fura com uma agulha ou palha de dente, nada mais grosso que isso, por favor. E aí pega a arvorezinha que está lá do lado da janela, fecha o quarto, deixa o quarto bem escurinho, aponta o orifício para a árvore,
A luz que sai da parte superior da árvore bate na parte inferior da câmara. A luz que sai do pezinho da árvore bate na parte superior da câmara. E com esses olhos que a terra há de comer, tu vê a árvore de cabeça para baixo no fundo da câmara. Quando o cara não fez isso ainda, o cara acha que tem sacanagem, que alguém está sacaneando, avacalharam, botaram alguma coisa ali e tal. É difícil se conformar por que aparece de cabeça para baixo, né? Mas é simples, a luz anda e os raios de luz são independentes. Só isso, esses dois fenômenos justificam o que a gente enxerga. Já que este ângulo aqui e esse aqui são OPV, e eu desenhei numa posição que este ângulo obrigatoriamente é igual ao de cima, triângulos isósceles até agora, então, já que a soma desses três tem que dar 180 e a soma desses três tem que dar 180, obrigatoriamente esses dois têm que ser iguais àqueles dois, então esses triângulos são CB, pois tem os ângulos internos iguais, e triângulos semelhantes têm seus lados pro. I, a altura da imagem, O, a altura do objeto, distância do objeto ao orifício, P de posição, distância da imagem ao orifício, P', posição da imagem. Observem que esses tamanhos aqui são a altura dos triângulos. Conseguem enxergar? E já que os triângulos são semelhantes, os seus tamanhos todos são proporcionais. A base do triângulo menor dividido pela base do triângulo maior, ou vice-versa, é igual à altura do triângulo menor dividido pela altura do triângulo maior. I sobre O é igual a P' sobre P vem da semelhança de triângulos puros e simples. Porém, vamos combinar, está para cima? Está de cabeça para baixo? Como esta está de cabeça para baixo, viria um menos aqui, e já que ia ficar negativo na esquerda e positivo na direita, eu boto um menos lá também. Às vezes a apostila, alguns materiais didáticos dizem que a fórmula para a cama escura não tem o menos. Aí a fórmula do espelho tem o menos. Nada a ver, né? Certo? É uma fórmula só, tá? Não deixa a galera mentir para ti não, só existe essa fórmula. E quando não tem o menos, professor? Quando não tem o menos é que o professor está com preguiça de falar que quando é de cabeça para baixo é negativo. Ou está com medo que o aluno não consiga enxergar isso, não lembre disso. Aí ele tira o menos para a galera ter menos dificuldade de interpretar. Só que aí o quê? Interpreta fácil, câmera escura e o resto fica se matando? Então já aprende desde já. Para cima? Para baixo? Pronto, para poder ficar negativo dos dois lados, eu vou botar um menos na direita, já que o menos vai vir aqui quando eu colocar a altura da imagem. Já que eu estou dividindo a altura da imagem pela altura do objeto, eu posso, comparando elas, descobrir quanto foi a ampliação, aumento linear, aumento transversal. Os três sinônimos para essa letra. Show de bola. Cuidado com as unidades, depois é só fazer um discreto aqui, né? Outra, para o aluno que tem matemática básica aí, meia boca, cuidado com essas equações que tem mais de um sinônimo igual. O aluno às vezes nervoso copia a tripa toda e sai usando. Isso vai te confundir, cara. Nunca, nunca. Ou isso, ó que meio. Ou isso, jamais os três juntos. Os três juntos podem te confundir. Às vezes o cara erra com igual, só imagina com dois igual. Para onde que passa? Para que lado? Ai, meu Deus. Então relaxa, é uma coisa de cada vez ali. Show de bola! Tipos de reflexão. Até agora não usamos nada de reflexão, foi só o princípio da ótica geométrica. A reflexão pode ser dita especular ou difusa. A reflexão especular é aquela que ocorre organizadamente, por exemplo, nos espelhos. E a reflexão difusa é aquela que ocorre em toda a superfície que não é bem lisinha. Qual será a reflexão mais comum na natureza? Especular ou difusa? E é a hora de errar, meu querido. Não fica chateado. É a hora de errar. Pode falar o que tu vier na telha. Ó, raios chegando, parabéns, raios chegando organizadamente numa superfície que é meio onduladinha, tá vendo? Aí bate no morrinho artilheiro, uma reflete mais para um lado, outra reflete mais para o outro, embaralha toda a luz na hora que refletiu, reflexão difusa. Se a maioria das reflexões fosse especular, a vida ia ser esquisita, ia ser tudo espelhado. Tu ia olhar para tudo, tudo ia ficar meio espelhado, ia refletir tudo, ia ficar uma bagunça. Que bom que quando eu olho para vocês, só no olho de vocês que é reflexão especular, né? Ou no óculos, para quem usa óculos. No resto da reflexão difusa, eu não me vejo, não vejo a lâmpada na roupa de vocês, né? Então, quando a gente olha para o ambiente, é raro ver uma superfície especular. A não ser que a gente, né, more perto de uma lagoa, por exemplo, né? À beira de uma lagoa. E toda hora que tu olhar para fora da casa, tu dá com a cara na lagoa. A lagoa sendo uma superfície bem lisinha, né? Já dá uma reflexão especular, né? A gente consegue enxergar o céu, geralmente, né? Beleza? Por isso que o mar
é azul, né? Porque ele reflete a luz vinda do céu, não é isso? Por isso que em dias chuvosos o mar fica acinzentado, porque o céu está acinzentado, lembra? Certo? Galerinha, reflexão especular, os raios chegam organizados e são refletidos com a mesma organização, por isso que eu consigo ver da onde a luz está vindo, uma pessoa, uma lâmpada refletida. Reflexão difusa, reflexão especular. Não me ocorre agora. Não me ocorre agora, mas podemos chamar de não difusa. Não difusa. Ou não especular. Certo? Galerinha, leis da reflexão. Isso aqui já vai abrir uma outra gama de coisas a estudar. O raio incidente, a reta e o raio são que bonitinho, são coplanares. Já vou fazer o I e o R também, mas tem que saber o nome, tá? Raio incidente. Professor, eu acho que eles podem pedir para eu desenhar e botar o nome, mas sem dúvida. Sem dúvida. Tu vê, cara, não é difícil a questão, mas se o cara pelo menos não desenhou uma vez isso, ele pode ficar inseguro para reproduzir isso no dia, né? Esboce um espelho com raios incidente refletido em reta normal, denominando cada um deles. Então tu vê fazer um desenhozinho só tranquilinho, botar os nomezinhos, e aí já vamos chamar, né, de ângulo de incidência, ângulo de incidência. Então a outra é ângulo de reflexão. E a primeira lei vocês cantaram para mim aí. A primeira lei, o raio incidente, raio refletido, reta normal, coplanares. Eu brincava com a bolinha, né? Pega ali. Como reflete paralelamente, né? Então desde criança, o nosso corpo ao tentar pegar a bolinha que o amiguinho jogou, já está tentando decifrar as leis da reflexão. Chega uma hora lá pelos teus 10, 12 anos, tu já consegue brincar de jogar uma bolinha para outro colega, um fica jogando, outro fica pegando. Se vocês tentaram algumas vezes, foi a primeira vez, não pega. Certo? Pega dois guri de 12 anos que nunca brincaram de jogar uma bolinha com o outro, vão jogar até começar a brincar de um jogar e o outro conseguir pegar no ar, tem que treinar. Não quer dizer que ele não sabia as leis da reflexão, ele já sabia, faltou a coordenação motora para o corpo agir na hora certa. O que eu estou querendo dizer é que desde muito novo a gente já conhece as leis da reflexão, a gente só não sabe denominar elas, a gente só não sabe por que o reflexo a gente salta e consegue pegar a bolinha, né? Mas o nosso corpo já calculou com a vivência do dia a dia e ele já percebeu o que estava acontecendo. Então agora a gente só tem que tornar isso consciente na nossa mente. O raio que chega, o raio que reflete a reta normal estão sempre alinhados no mesmo plano, coplanares são. Segunda lei da reflexão é mais fácil. Ângulo de incidência igual ângulo de reflexão, ela vai ser a lei que vai nos permitir, por exemplo, agora avançar para o estudo dos espelhos planos. Espelhos planos, vamos a eles. É coisa, né, galera? Pessoal, lá em espelho plano, mais uma vez eu gosto de lembrar, né, que eu demorei a entender por que o desenho refletia a realidade do que de fato acontece diante do espelho plano. Demorei a cair a ficha. Pega o teu espelho plano, bota um objeto bonitinho na frente dele. Quantos raios de luz saem da cabeça do objeto? Infinitos. Não é isso? Só vamos usar 2. Porque se eu só uso um, eu não sei como é que ele vai, como é que os 2 raios vão penetrar no meu olho e como é que o cérebro vai me indicar onde é que está esse objeto. Quer ver? Um raio, por exemplo, bom de desenhar é aquele que bate no cheio e espelha e volta sobre ele mesmo. Só que, se só esse raio está entrando no meu olho, eu sei que ele veio de lá, mas eu não sei a que distância vai estar a cabeça da imagem. Se eu faço um estudo de um segundo raio, olha só que interessante, galera. Quando eu faço o estudo desse segundo raio ali, eu escolhi um raio com certo ângulo de incidência. O ângulo de incidência é igual ao ângulo... Lembra? Fiz um macetezinho geométrico para fazer o raio refletido. Quando essa luz penetra no meu olho, meu cérebro diz para mim que ela está vindo lá de trás. E aí é por isso que eu prolongo isso aqui, ó. E aonde os raios se encontraram, é que o meu cérebro vai enxergar a cabeça da imagem. Observe vocês que esses raios aqui nem penetrariam no meu olho, concordam comigo? Porque a luz penetra pela pupila. Por que eu fiz 2 raios com ângulos tão distintos um do outro? Para tu poder visualizar aí de trás. Se eu fosse desenhar os raios que de fato penetram no meu olho, eu teria que usar raios muito próximos um do outro, para poder prolongar eles e ver onde é que o cérebro está enxergando o prolongamento deles.
Então a gente aumenta, na verdade, os ângulos. Mas o legal é que tu pode usar o raio que tu quiser. Todos os prolongamentos dos raios refletidos emitidos por esse ponto vão bater naquele maldito ponto. Isso é que é bacana, né, cara? Pode pegar o raio que tu quiser, ó, esse raio aqui. Ó. Será que se esse raio que bate ali, quando ele reflete, adivinha onde é que o prolongamento dele vai dar? Sempre ali. Se eu faço o ângulo de incidência igual ao de reflexão, sempre vai dar ali. Por isso que não interessa qual é o raio que tu usa. Usa então o raio reto, idiota, fácil, e usa um raio bonitinho para cima para não poluir o desenho para baixo. Usa só dois. Faz o prolongamento deles e vai descobrir onde é que está a cabeça da imagem. Vou precisar fazer isso aqui para o meio do objeto? Não, eu faço para o pezinho do objeto e como ele é inteiriço, eu ligo a imagem de maneira inteiriça também. O raio que atinge com ângulo 0 é refletido com ângulo 0. O raio que atinge o espelho com determinado ângulo é refletido com o mesmo ângulo. É refletido com o mesmo ângulo. Como eu tenho as linhas do quadro para me ajudar, eu sei que a imagem vai estar à mesma distância do objeto, 4 quadradinhos. Então eu já faço ali a imagem antes de fazer o prolongamento, para não entortar o meu prolongamento, já que a minha coordenação motora não é boa. E ali, ó, esse era o O, esta é aí, características, vamos lá, quais são as características? Igual em tamanho, vamos colocar em tamanho, para a gente lembrar de um outro detalhe, né? Igual em tamanho, virtual, direita, legal, direita é virado de cabeça para cima, né? Direita. Uma informação, reversa. Também poderíamos chamar de antiomórfica, né? Fica um nome mais feio, reversa é mais comumzinho. E dá um exemplo, o que significa esse reverso? Quando a gente se enxerga no espelho, mão direita. Isso, pronto. Levanta a mão direita, a coisa levanta a mão esquerda dela, provando que não era como estava lá. Certo? Reversa. Muito bem. Cuidado, pessoal, é muito comum a galera confundir o reversa com invertida. Direita ou invertida, de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Reversa é quando é da direita para a esquerda que está invertendo, beleza? É o fato pelo qual ao pintar a ambulância na frente da ambulância, a gente pinta de uma forma esquisita, que lida diretamente não é legal, né? Só quando a gente vê pelo espelho retrovisor do carro que a gente leu a ambulância corretamente. Justamente pela reversão da imagem pelo espelho plano. Pessoal, para representar essa reversão, vou botar uma segunda cabeça aqui no objeto. Essa segunda cabeça teria que estar a mesma distância, né? Então ela ficaria virada para o outro lado. Ó. Isso representa a reversão da imagem. E ainda queria fazer mais um comentário sobre espelho plano. Ó. Tu lembra que quando eu tenho um espelho plano, um objeto, esse objeto vai estar a mesma distância do espelho que a sua imagem. 3 quadradinhos de distância. Ou seja, se aqui for x metros, aqui também é x. Mas suponham que eu pego o objeto, mantenho ele fixo, mas afasto o espelho uma distância y para trás. A nova distância do objeto ao espelho, x mais y, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Logo, a imagem até o espelho, x mais y, quer dizer que antes do objeto à imagem, era 2x e agora 2x mais 2y. Logo eu concluo que a imagem se afastou 2y. Eu mexo o espelho 10 metros para trás, a imagem vai 20 para trás. Vai 20 comparado com o objeto que ficou parado, tudo bem? Certo? Eu aproximo o espelho 2 metros, a imagem vem 4 metros para frente. Beleza? Agora cuidado, isso aí só vale quando o espelho é aproximado ou afastado perpendicularmente ao objeto. Imaginem que esse quadro é um espelho. Se ele é jogado para lá, esse espelho continua parado na minha frente, refletido no espelho. Concorda comigo? E joga o espelho 1 metro para lá, eu continuo no mesmo lugar. Então cuidado, pode ter essa pegadinha, entendeu? Que o cara vai lá e fala, mexe o espelho, a imagem mexe o dobro. E aí o cara decora isso, aí no vestibular o cara mexe o espelho assim na frente do objeto. Aí não acontece nada, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. A mesma coisa que acontece aqui na translação, essa ideia que eu acabei de mostrar é translação. Então aqui, translação de espelho plano. Conclusão da translação, o deslocamento da
Imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Tudo bem? Porque o objeto ficou parado, né? Já se é um objeto que se mexe, a imagem mexe igual. Se eu, Otávio, estou na frente do espelho, eu dou um passo para frente, a imagem vai dar um passo para frente. Quer dizer que se eu andei 10 centímetros para frente, a imagem andou 10 centímetros para frente. Eu e ela nos aproximamos 20. Certo? Mas em relação ao espelho que ficou parado, nós andamos a mesma coisa. Então cuidado, tu vê, né? Às vezes a gente estuda uma coisa e ele te pergunta uma coisa um pouco diferente no vestibular para te provocar, para ver se tu está conseguindo, né, distinguir essas duas informações. Outra coisa legal, ó, essa informação aqui eu ainda não falei no 3B, vai ficar para a semana que vem. Ó, se eu tenho um espelho, chega lá um raio e o raio se reflete. Se eu pego esse espelho e rotaciono ele de um ângulo alfa, lembra disso? Esse raio vai passar reto e vai se refletir numa nova posição. A pergunta é, se eu meço o ângulo entre o primeiro raio refletido e o segundo raio refletido, vai dar quanto? Vai dar 2 alfa. Por incrível que pareça, vai dar 2 alfa. É bom, né, cara? É sempre o dobro. Sempre o dobro. Mexe o espelho 5 metros, a imagem 10. Se for assim, né? Se for assim, né? Rotaciona um espelho 30 graus. Os raios refletidos rotacionam só 60, o dobro. Dá pra fazer a prova aqui bonitinho, entendeu? Eu só acho que não vale a pena. Mas não se esqueçam, lá no YouTube, se tu entra na playlist, né, 3A Física B, lá nos primeiros vídeos do ano tu tem tudo isso com muito mais calma. Tu pode ir lá e assistir esse videozinho, assistir a prova. Fiz mais de uma vez essa prova aqui, se eu não me engano, para mostrar para vocês que se eu rotaciono o espelho de um ângulo alfa, a rotação da imagem é o dobro da rotação do espelho. E outra coisa que eu acho que vale a pena citar nessa parte, antes de repente se os astros se alinharem, a gente fazer um exercício aí, era acoplamento de espelho plano. Acoplamento de espelho plano. Quando eu coloco 2 espelhos próximos um do outro, a imagem gerada por um deles vira objeto para o outro. Objeto, espelho E1, espelho E2, entre os espelhos um ângulo alfa. Dependendo desse ângulo alfa, eu posso ver mais ou menos imagens, não é isso? Então estamos falando lá rapidamente de acoplamento. Acoplamento de espelho plano. Nesse acoplamento de espelho plano, então, para calcular o N, que seria o número de imagens formadas, é pegar 360, uma volta, dividir pelo ângulo alfa, que é o ângulo entre os espelhos, menos 1. Não se esqueçam que, apesar dessa fórmula ser matematicamente simples, tem a maldita questão das bailarinas, né, que pode ficar bem apimentada a questão, certo? Não, olha só, o cara coloca uma outra informação aqui no espelho, ó. No espelho plano, ele coloca na apostila, parabéns garoto pela tua atenção, tá? Ele coloca uma outra informação, a imagem é simétrica. O que será que ele quer dizer com a imagem é simétrica? Tá vendo? Se eu pegar o espelho e dobrasse essa situação aqui, o objeto e a imagem iam se encaixar perfeitamente. Não é isso que é simetria? Quando um objeto tem simetria, quando tu corta ele ao meio e tu dobra uma para cima da outra, encaixa perfeitamente, né? Beleza? Quando ele falou aquele simétrico, é o mesmo que eu disse aqui, ó, lembra quando eu fiz a translação do espelho plano? Que eu disse que era X e era X? Ou quando eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e fiz 1, 2, 3, 4. Naquele momento eu estava usando essa informação. A apostila foi mais criteriosa, ela ainda colocou isso, né? Descreveu esse detalhe. Mas se a gente sabe que a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho, nós sabemos que existe simetria, né? Parabéns pela tua pergunta, gostei de ver. Galera, é isso aí, cara. Vou arriscar algumas agora, vou pegar algumas questões que eu não tive esse tempo na outra turma, em função de ter sido mais calmo em algumas passagens, né? Tem gente que nunca teve aula, nunca assistiu a aula dessa forma, então eu fico com um pouco mais de receio de avançar que nem um maluco.